Revolta escancarada. Muros do CT do Botafogo amanhecem pichados contra John Textor. O clima no Botafogo chegou a um ponto limite. Na calada da noite desta quinta-feira, os muros do centro de treinamento do clube, no Espaço Lonier, amanheceram pichados com mensagens duríssimas, explícitas e carregadas de revolta. Não foi um protesto silencioso. Foi um grito, um recado direto, um aviso claro de que a paciência da torcida acabou. As frases estampadas nos muros não deixam margem para interpretação. Gringo 71. Cadê o dinheiro? Sai do Botafogo. John Ladrão, 171 safado. E até, França não te quer. Brasil também. Palavras fortes, agressivas, revoltadas, reflexo de um sentimento que vem sendo acumulado há meses e que agora explode de forma pública. Cada uma dessas mensagens carrega um peso simbólico enorme, porque não surge do nada. Não é fruto de um impulso isolado ou de um episódio pontual, mas sim de uma insatisfação contínua que foi sendo alimentada dia após dia, jogo após jogo, promessa após promessa não cumprida. O tom das frases revela não apenas indignação, mas também descrédito, ironia e uma sensação profunda de abandono, como se parte da torcida sentisse que o clube está sendo conduzido por alguém distante da realidade alvinegra e alheio à dimensão emocional que o Botafogo representa. As palavras escritas nos muros funcionam como um retrato cru do sentimento coletivo de frustração, expondo uma ferida aberta entre arquibancada e gestão, onde a cobrança por respeito, investimento e compromisso se transforma em protesto direto, sem filtros e sem diplomacia. O conteúdo agressivo das mensagens evidencia que o torcedor não quer mais discursos vazios, não aceita mais explicações genéricas e tampouco se satisfaz com justificativas técnicas ou financeiras que não se refletem dentro de campo. O que se vê é um desabafo público, quase desesperado, de quem sente que sua paixão está sendo tratada como algo secundário, reduzida a números frios e decisões distantes. Essas frases, pintadas de forma crua e direta, materializam um sentimento que antes circulava apenas nas redes sociais, nas conversas de bar e nas arquibancadas, mas que agora ganha corpo, espaço físico e visibilidade, deixando claro que a revolta deixou de ser silenciosa e passou a ser escancarada, assumida e impossível de ser ignorada. Esse episódio escancara o rompimento emocional entre parte da torcida e John Textor, controlador da SAF alvinegra. O início da temporada 2026, que deveria ser de reconstrução e esperança, virou sinônimo de frustração, desconfiança e cobrança. A torcida olha para o clube, vê vendas, vê promessas, mas não vê investimento dentro de campo. Essa percepção não nasce do acaso, mas da repetição constante de discursos otimistas que não se transformam em ações concretas, criando um abismo cada vez maior entre o que é dito publicamente e o que é entregue esportivamente. O sentimento de rompimento emocional se aprofunda porque o torcedor passa a se sentir excluído do projeto, como se sua paixão estivesse sendo colocada em segundo plano diante de decisões frias e distantes. A expectativa criada no início da temporada, carregada de esperança por dias melhores, foi rapidamente substituída por uma sensação de vazio, na qual cada rodada reforça a ideia de que o clube caminha sem um rumo claro. A frustração cresce à medida que o torcedor compara promessas ambiciosas com um elenco que não demonstra evolução compatível, alimentando a desconfiança sobre a real intenção da gestão. A cobrança se intensifica porque o torcedor acompanha as movimentações do mercado, observa entradas financeiras e anúncios otimistas, mas não enxerga reflexos diretos no desempenho dentro de campo. Esse contraste constante desgasta a relação emocional, tornando-a mais tensa e marcada por dúvidas. A pergunta que ecoa nos muros ecoa também nas arquibancadas e nas redes sociais. Cadê o dinheiro do Botafogo? Essa indagação não é apenas retórica, mas carrega um peso simbólico enorme, pois sintetiza a sensação coletiva de que os recursos existem,
mas não se traduzem em competitividade, reforços consistentes ou ambição esportiva real. Ela se repete como um refrão de indignação, atravessando diferentes espaços da torcida e se consolidando como o principal questionamento de quem vê o clube distante do potencial que acredita ser possível alcançar. Jogadores vendidos, cifras divulgadas, participação em competições internacionais e, ainda assim, um elenco curto, enfraquecido e limitado, incapaz de transmitir segurança ou ambição. Para muitos torcedores, o clube parece parado no tempo, enquanto rivais avançam. Essa sensação de estagnação se intensifica a cada janela de transferências, quando anúncios de vendas ganham destaque e números elevados são celebrados, mas o retorno esportivo não acompanha a mesma proporção. O torcedor observa a saída de peças importantes, acompanha a divulgação de valores expressivos e espera, naturalmente, uma recomposição à altura, algo que devolva competitividade e esperança. No entanto, o que se vê é um grupo reduzido, com carências evidentes, que entra em campo sem impor respeito e sem demonstrar ambição real por objetivos maiores. A percepção de elenco enfraquecido se transforma em frustração contínua, pois a distância entre discurso e prática fica cada vez mais evidente. Enquanto isso, rivais diretos se movimentam, reforçam seus times, elevam o nível de competitividade e deixam a impressão de evolução constante, ampliando ainda mais o contraste e a sensação de atraso. O Botafogo, aos olhos de parte da torcida, parece preso a um ciclo repetitivo, no qual vende, promete e espera, mas não avança no ritmo que o cenário exige. As pichações também mencionam a venda de atletas e até o Super Mundial, reforçando a sensação de que o Botafogo está sendo tratado como negócio, não como paixão. Essa leitura ganha força porque o torcedor associa as decisões recentes a uma lógica estritamente financeira, onde o valor de mercado parece se sobrepor ao desempenho esportivo e à identidade do clube. Quando nomes importantes são negociados e o discurso se apoia em balanços e projeções, cresce a impressão de que o futebol fica em segundo plano. A referência ao Super Mundial surge como símbolo dessa contradição, pois expõe o abismo entre a grandiosidade do palco internacional e a realidade de um elenco que não inspira confiança. Para uma torcida que vive o clube 24 horas por dia, que organiza sua rotina em função de jogos, resultados e expectativas, essa condução soa como traição. É a sensação de que a história, o sentimento e a entrega emocional do torcedor estão sendo reduzidos a números e estratégias comerciais. Esse choque entre paixão e gestão aprofunda o desgaste emocional, alimenta a revolta e fortalece a narrativa de que o Botafogo, para quem está no comando, deixou de ser prioridade esportiva e passou a ser apenas mais um ativo dentro de um projeto financeiro maior. Transfer ban agrava o caos. Como se não bastasse tudo isso, o Botafogo vive mais um capítulo constrangedor. O transfer ban imposto pela FIFA, por causa da dívida com o Atlanta United, na negociação de Thiago Almada, hoje no Atlético de Madrid. Resultado? O clube não pode registrar jogadores. Nomes como Riquelme, Italo, Wallace Davi e Lucas Vilauba treinam normalmente, mas estão impedidos de atuar. Se o problema não for resolvido até o fim da janela nacional, no dia 3 de março, esses atletas poderão ser emprestados, mesmo com o elenco precisando urgentemente de reforços. Ou seja, o Botafogo contrata, mas não pode usar. Vende, mas não repõe. Promete, mas não entrega. O resultado é esse: muros pichados, torcida revoltada e um clube pressionado por todos os lados. A pergunta que fica é simples, direta e incômoda. Até quando o Botafogo vai sobreviver apenas de discurso? E atenção! A tensão vai aumentar. As torcidas organizadas já anunciaram um protesto marcado no estádio Newton Santos, neste sábado, às 16 horas, antes da partida contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca. A promessa é de pressão pesada, cobrança direta
e um recado olho no olho para a diretoria e John Textor. O anúncio do protesto amplia ainda mais o clima de instabilidade que cerca o clube, pois sinaliza que a insatisfação deixou de ser individual e passou a ganhar forma coletiva e organizada. A mobilização demonstra que diferentes grupos da torcida estão alinhados em um mesmo sentimento de indignação, dispostos a ocupar o espaço público do estádio para expressar, de maneira clara e visível, o descontentamento com os rumos do Botafogo. O horário escolhido reforça o caráter simbólico do ato, já que antecede a partida e garante máxima visibilidade, tanto para quem chega ao estádio, quanto para quem acompanha a movimentação de fora. A expectativa é de um ambiente carregado, com manifestações verbais, faixas e palavras de ordem que traduzem a revolta acumulada ao longo dos últimos meses. A pressão prometida não se limita a um simples protesto pontual, mas carrega a intenção de expor a insatisfação de forma direta, sem intermediários, exigindo respostas claras e atitudes concretas. O recado olho no olho simboliza a vontade do torcedor de ser ouvido, de deixar claro que a paciência chegou ao limite e que a cobrança não será mais silenciosa. Esse tipo de manifestação reforça o distanciamento entre arquibancada e gestão, elevando o nível de tensão e transformando o entorno do jogo em um palco de reivindicação. O protesto, anunciado de forma antecipada, cria um cenário de expectativa e apreensão, indicando que o sábado tende a ser marcado não apenas pelo futebol, mas por um confronto simbólico entre a paixão da torcida e as decisões da diretoria.